Bom, um evento como esse é uma oportunidade em diferentes dimensões. A gente tem uma oportunidade de se inserir no debate, numa discussão, com um certo protagonismo, né? E colocando também uma perspectiva na Amazônia, da brasileira, mas em especial na Amazônia, que eu acho incrível, uma grande oportunidade realmente. Espero que a gente use isso muito bem, né? E seja bem recebido nessa discussão. Mas em especial, em ser numa cidade sede, você tem outros tipos de desdobramentos, né, na realização de grandes eventos como esse, assim como é na ocorrência de uma Copa do Mundo, de uma Olimpíada, né, ou outros grandes eventos que mobilizam muito recurso, que mobilizam, né, grandes estruturas e que mobilizam muito dinheiro, né? Então, da mesma forma, né, para Belém, um evento como esse, ele não deixa de ser um grande evento que exige algum grau de avaliação sobre a pertinência do que está sendo feito em torno dessa preparação para a realização da COP. Isso é um evento de mais ou menos 2 semanas, obviamente que tem repercussões. A gente já está sentindo isso agora, né? Um aumento do número de eventos, de debates, de discussões, né, eventos culturais e tudo isso já no ritmo da COP. Mas as transformações na cidade, né, nos colocam questões talvez mais difíceis e mais complexas da gente conseguir já dizer e avaliar, né, porque uma cidade como Belém tem um déficit histórico de investimentos em infraestrutura urbana, em mobilidade, né, em equipamentos culturais mesmo, que seja, né? Então, claro que melhorias, grandes investimentos são importantes porque isso é uma necessidade da cidade, né? Mas até que ponto, né, determinados investimentos que estão sendo também apresentados como legados, né, da COP estão realmente tão conectados com as necessidades da cidade, mas também, em especial, com a própria tema da realização desse evento, das discussões, que é um tema que, para além da COP30, é um tema que todas as cidades vão ter que lidar, vão ter que encontrar formas de lidar com a crise climática, com os eventos extremos, né, com uma necessidade. O que está se pedindo, no fundo? Mudança de paradigmas, mudanças de padrões, que seja de consumo, padrão de mobilidade, né? Padrões que nos questionam a nossa vida no dia a dia, assim, como consumimos, como circulamos, do que nos alimentamos, tudo isso, né? Então, se a gente parar para pensar que não é apenas o fato de sermos sede, mas o fato de sermos sede também nos exigiria que a gente estivesse mais conectados e dando talvez bons exemplos nessa perspectiva, aí eu acho que a gente está falhando miseravelmente, né? Porque a gente talvez esteja priorizando algumas propostas que vão contra toda essa discussão, quando eu estou, por exemplo, priorizando fazendo grandes investimentos voltados para o rodoviarismo, para o carro particular, né? Quando eu estou talvez priorizando, né, um tratamento de rios urbanos e córregos que eu tenho dúvidas até que ponto, né, essa forma da intervenção ela dialoga tanto com o que é a nossa herança e toda a nossa vivência com os rios urbanos, com os rios, Amazônia, né, com os rios, quanto o que de fato pode nos ajudar na solução de questões também históricas, como a questão do tratamento do esgoto, né? Quer dizer, fazer um investimento em rios ou poços d'água como a Doca ou como a Tamandaré, né, priorizando muito mais uma estrutura externa do que necessariamente o tratamento, renaturalização, né, outra dimensão do tratamento do rio. Talvez o tipo de intervenção esteja mais conectada com outras necessidades e outros interesses, como por exemplo o mercado imobiliário. Então, é o tipo de coisa que é difícil a gente avaliar completamente agora, quando as coisas ainda estão em curso, mas é importante que a gente
acompanhe e pense bastante sobre o que podem ser os desdobramentos disso. E por isso, uma pesquisa que tem sido desenvolvida, né, entre diferentes parceiros e áreas, com o recurso e financiamento do CNPq, que se dispõe a acompanhar esse processo, o antes, o durante e o depois da realização da COP e os efeitos para a cidade sede, né, como Belém. Então, uma das questões é isso, né, os impactos dessa lógica do urbanismo de exceção, né, que eu tenho que realizar determinadas intervenções, investimentos com tempo contado, né, o que obviamente tira e muito a possibilidade de discussão, do debate, da pertinência, da transparência, né, e principalmente onera muito mais, porque certamente deixam as obras muito mais caras, né? Então isso é uma questão, então é importante, até porque outras cidades que já passaram por esse mesmo situações, como Rio de Janeiro com a Copa e com as Olimpíadas, né, outras cidades que também tiveram legados muito ruins, né, de coisas que custaram muito caro e que se tornaram ociosas ou nem foram finalizadas, né? Então é o tipo de coisa, a gente está falando de recurso público em grande medida, então é necessário sim, né, e que uma universidade como a UFPA se dispõe assim, a estar acompanhando e ajudar nessa reflexão, não no sentido apenas da crítica, muito pelo contrário, né, é da gente produzir um conhecimento, né, que tente dialogar, pôr em discussão determinadas questões e temas, informar a sociedade, né, e ajudar na formulação, né, do problema, de soluções, e como é que a gente vai lidar com isso. Porque aí sim, o legado é a gente pensar como é que a gente vai lidar com isso nos próximos anos. Sobre as perspectivas para as discussões climáticas que vão acontecer agora na COP29 em Baku, no Azerbaijão, e na COP30 em Belém, na Amazônia, no Brasil, nós do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, nós temos acompanhado essas discussões ao longo dos tempos, temos participado de quase todas as COPs que ocorreram desde 92 até agora, e nós vemos que há um avanço significativo nos acordos, nas contribuições dos países, na colaboração entre os países para a redução dos gases de efeito estufa, mitigando assim os impactos das mudanças climáticas. E agora a gente está vendo uma movimentação, uma mobilização dos países para traçar acordos para adaptação climática, porque, enfim, estamos num contexto de emergência climática, onde as estratégias para adaptação climática são imprescindíveis para reduzir as vulnerabilidades sociais, as vulnerabilidades ambientais que as populações, que a sociedade vive, e também para encontrar formas, mecanismos de financiar tanto a mitigação, a redução das emissões de gases de efeito estufa, como essas estratégias implementar as ações de adaptação climática. A gente vai ver nesse ano de 2024, na COP29, as discussões sobre financiamento climático e a repactuação dos financiamentos climáticos, dos mecanismos, dos valores globais que vão ser investidos para essas ações, e também a gente vai ver os países atualizando as suas NDCs e para o ano que vem as estratégias de implementação delas. É muito importante que a COP30 do ano que vem, 2025, ocorra em Belém, ocorra na Amazônia brasileira, porque traz todos os olhos e a presença do mundo todo para a Amazônia brasileira, para sentir a realidade, os desafios e as oportunidades que a Amazônia brasileira traz, porque ela é solução climática para o planeta como um todo. As discussões, elas acontecem, as negociações, elas acontecem em âmbito mais fechado, mas ao longo do ano a gente vai ter oportunidades, como a gente já está tendo, diversas redes e espaços de interlocução, de diálogo e construção participativa das estratégias para que lá na COP30 sejam definidas estratégias para além, né, para os próximos
10 anos do Acordo de Paris, né, quiçá, a gente tem aí estratégias robustas de conservação das florestas, de desenvolvimento socioeconômico, de baixas emissões e de adaptação climática para os anos vindouros. Então, existe um caminho para ser construído, para chegar lá na COP30 e essas decisões serem tomadas. Né? Elas não acontecem somente lá naquele momento, elas acontecem ao longo do ano e já estão acontecendo agora. A COP de Baku vai ser um passo para a COP de Belém, onde vão ser decididas essas estratégias para os próximos anos do Acordo de Paris, que no ano que vem faz 10 anos, esse que é o acordo internacional, o principal acordo que rege sobre as intenções, os comprometimentos que os países têm para contribuir com as questões de gases de efeito estufa, as questões climáticas.